Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Crescer. Estou aqui com a minha host convidada, a Mariana. Mais uma vez, muito obrigada. E estamos aqui com duas convidadas que vão passar a se apresentar agora. Estão aqui conosco e eu já de antemão agradeço já a Fabiola por aceitar o nosso convite e também a engenheira Lídia Santiago também por estar aqui conosco hoje. Podem se apresentar. Eu queria primeiro dizer uma coisa que é mulheres no setor altamente masculino. Viva! Pois, verdade. Então vamos lá, se puderem se apresentar. Pode começar. Bom, pessoal, meu nome é Fabiola Rezende. Eu sou de formação, sou engenheira eletricista de segurança do trabalho. Tenho algumas especializações também na área de engenharia, né, como tecnologias assistivas, gestão pública, energia solar. Faço mestrado também na área de energia solar. E além da carreira técnica, que hoje também sou empreendedora desse ramo de energia solar, também de desenvolvimento de softwares para conselhos e tudo, também nós temos uma carreira política institucional dentro da engenharia. Então, além de engenheira, né, técnica, a gente também atua aí como presidente de uma associação feminina no Brasil, que é a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do Distrito Federal, e temos essa mesma instituição a nível nacional, que é a FEAG-BR, no caso, que é a mesma associação a nível nacional. Faço parte com a Lídia desde 2020 do grupo Engenheiras Luso-Hispânicas, que é um grupo de network que congrega mulheres dos 9 países, né, da CPLP, acho que é 9, né, países da CPLP, e é isso. Vamos falando aí no decorrer do podcast. Então, meu nome é Lídia Santiago, eu já sou antiga e, portanto, quando me licenciei foi em Engenharia Química, no Técnico de Lisboa. No entanto, eu já nasci no meio empresarial e industrial. E do tempo em que eu estudei, não tínhamos engenharia alimentar. Daí que, assim que apareceu o primeiro mestrado da área, eu tirei o primeiro mestrado. E, em termos profissionais, eu costumo dizer que sou uma engenheira na transversal. Porquê? Porque, de facto, como engenheira química, eu fui docente por 42 anos, e dava as cadeiras de eletroquímica e corrosão aos engenheiros eletrotécnicos, ou eletricistas, como vocês dizem no Brasil. Mas, para além disso, eu tenho uma propriedade onde tenho olival e aí pratico engenharia agronómica, tenho floresta, pratico engenharia florestal e, para além disso, tenho património também de casas, não é? E também pratico atos de engenharia civil. Pois. Portanto, eu costumo dizer que sou uma engenheira completa, transversal. Exatamente, não com uma especialidade, mas diversas, não é? E com vivências, não é? Que eu acho que é mais importante. Sim. Esta, se calhar, é a mais-valia que as formações em engenharia nos dão. É termos a capacidade e a flexibilidade para trabalharmos em tudo. Exatamente, sim. Justamente. Currículo de peso aqui, hein, Mari? Opa, eu aqui, arquiteta perdida em cima do engenheiro, já Imagina! acompanho aqui. E depois a engenheira Lídia tem um grupo também que envolve arquitetas, né? Muito importante, também interessante a gente abordar para você se inserir também nesse meio, acho não que é? Vai ter um encontro qualquer, não é? Mais à frente, mas a gente já fala sobre isso. Sim. Bom, conheci a Fabiola num evento da Ordem dos Engenheiros com a temática de igualdade de gênero, que eu achei super interessante. A engenheira Lídia tem ali na Ordem dos Engenheiros o cargo de vice-presidente, né, da Ordem dos Engenheiros de Portugal e levantou essa temática. Esse é o ano da Ordem dos Engenheiros sobre igualdade de gênero, o que é um tema super relevante na engenharia. Sim, mas aqui a gente queria abordar num modo geral, né? Claro. Na sociedade em si, a importância da mulher nas profissões, não só de engenharia, né? De arquitetura, mas também eu e a Mari nós temos um projeto, né, de workshop para mulheres na área operacional, a dizer para as mulheres que é possível
fazer trabalhos ali, colocar a mão na massa, e que não é só cargos, né, dentro de gabinetes de arquitetura e de engenharia que envolve mulheres, né? As mulheres, elas podem estar aonde elas quiserem estar, né? Então isso é muito, esse tema para mim é muito relevante, né? De uma forma geral, e achei muito interessante a Ordem dos Engenheiros esse ano ter essa temática tão importante para a sociedade. E eu conheci a Fabíola ali num evento da Ordem dos Engenheiros, que ela foi ali premiada ali, né? Teve ali um momento de fala, até mesmo por ser uma pessoa que está ativamente nesse tema no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco da luta que tem ali no Brasil a respeito da igualdade de gênero, de uma forma geral e também voltada para a engenharia. Sim. Bom, quando a gente vai analisar em termos gerais, né, a realidade do Brasil, voltada para essa questão da mulher, o Brasil, infelizmente, não sinto orgulho nenhum de falar isso, mas o Brasil é um dos países com maior índice de feminicídio. É um país onde mais se matam mulheres e mais se estupram mulheres também. É um dos países, aí a gente deve estar aí entre os 5 colocados mundiais. A gente vem de uma realidade lá onde ser mulher é difícil, tanto na sociedade e nós, no caso, que escolhemos uma profissão mais desafiadora e, entre aspas, masculina, como a engenharia, a agronomia, ou também as geociências, a gente sofre um pouquinho, né? A gente sofre um pouquinho. Falando um pouco assim da minha vida, o que eu notei quando eu fui fazer engenharia elétrica foi um preconceito já dentro da universidade. Né? Na época, éramos eu e mais uma amiga, quando eu comecei a estudar em Curitiba, no Paraná. Numa turma de quantos? Numa turma de aproximadamente 40 alunos. Eram 2 mulheres. Eram 2 mulheres, né? E a gente tinha um estereótipo na faculdade dos meninos, quando eles chegavam para estudar, a maioria trabalhava em fábrica de montagem de carro ou atividades assim, e eles chegavam na faculdade com aquele estereótipo de botina de segurança, às vezes sujo de graxa, só faltava estar com a chave de fenda no bolso, né? E para eles aquilo ali era engenharia. Era engenharia. Então, a gente, às vezes, tinha esse estereótipo de ser mulher, gostar de se arrumar, ir para a faculdade um pouco mais arrumada, a gente era totalmente estereotipada. Então, muito por parte dos colegas e por parte de alguns professores também, né, que falavam que eu, pelo menos, ouvi muito diretamente que engenharia não era coisa de mulher, que a gente devia procurar fazer outra coisa que o mercado não absorveria, né? Então, a gente sente isso. Hoje, talvez, não tanto mais, mas na minha época a gente sentia tanto isso. Quando eu me formei, eu tive a sorte, eu falo que eu fui privilegiada, de já conseguir ser contratada na empresa que eu fiz o meu estágio. Tá? Essa não é a realidade. A realidade é muita evasão da carreira. E aí, como até abordado ontem no evento, o que eu percebo? No mercado privado, eu não senti tanta a diferença, por exemplo, de questão de tratamento, de preconceito, porque o mercado privado é simples. Se você dá resultado, você fica na empresa. Se você não der resultado, você é mandado embora. Está tudo certo. O que eu senti mais foi no serviço público. O serviço público, às vezes, quando você chega com novas ideias, quando você chega para somar, e você, no meu caso, eu tive algumas chefias imediatas de homens, é como se você ameaçasse. Exato. Você está ameaçando aquilo ali. Então, qualquer episódio, às vezes, que você vai para um debate, vai debater, você é o estereótipo da mulher que é louca, da mulher que é afetada, da mulher que é isso e aquilo, enquanto os homens podem dar o chilique que for, né? Mais cedo nós falamos sobre isso, que a mulher, quando ela fica brava... Aí a gente está dando histérica, chilique, né? histérica. O homem não, o homem é aguerrida, né? Exatamente. O homem pode dar um murro na mesa que está tudo certo, né? E a gente não pode, às vezes. Então, a gente vem dessa realidade no Brasil. Quando a gente começou a fazer esse programa, o projeto do Programa Mulher, inicialmente a gente teve uma etapa antes que foi mapear a participação feminina dentro do sistema Confea-CREA, né? Com esse mapeamento, nós vimos que os números eles estavam muito discrepantes. Enquanto a gente tinha 84% de homens em cargos de liderança dentro do nosso sistema, que é o maior do Brasil hoje, o maior do mundo hoje, é o sistema Confea-CREA, mulheres em posição de liderança não chegavam nem a 16%. Isso, falando no universo de quantos profissionais, ou seja, na relação de quantas pessoas inscritas dentro da ordem, você tinha 80% na liderança, mas em mulheres, nas pessoas que estão inscritas nas ordens, a proporção não é tão discrepante assim.
Olha, por exemplo, entendeu a minha pergunta, sim, né? Esse universo dessa porcentagem foi dentro de um universo de 1.200.000 profissionais. Uau. Então, 16% você tira que Tem que casos são de liderança. mulheres. Ok, É. mas mulheres a proporção é 50%, 40%, provavelmente engenheiras na proporção entre o total do 30%. 30%. 30% de mulheres que majoritariamente 70% homem e 30% de mulheres engenheiras. Ainda a proporção é essa, apesar de que em algumas modalidades a gente vê um crescimento maior, como engenharia química, a própria engenharia civil também a gente já vê um crescimento maior. Ok. Né? Então é isso. Esses números eles revelaram bastante coisa sobre como o nosso sistema Confecra só refletiu o que a sociedade já estava refletindo ali também, né? Pouquíssimas mulheres em cargo de liderança e muita luta para chegar lá também, enquanto isso para o homem já era um caminho mais natural. Então a gente teve um trabalho de começar a desconstruir isso, começamos a bater pesado em cima disso. Então, vieram muitas afrontas, né? E com persistência a gente foi conseguindo. Na época que a gente começou a fazer o programa Mulher, em 2018, nós tínhamos 2 presidentes de CREAs. O Brasil tem 27 estados, cada estado tem o seu conselho 27. regional, que é o CREA, né? E cada CREA é presidido por um presidente. Em 2018, nós tínhamos apenas 2. Hoje, nós temos 6 ou 7. Ok. Já tivemos um grande crescimento. 2018 para 2024 é ótimo, sim, né? triplicou. Muito mais conselheiras atuando dentro dos conselhos, presidentes de entidades de classe. Em 2018, nós não tínhamos nenhuma entidade feminina para a mulher na engenharia. A gente participava de outras entidades. Certo. E a FEAG, no caso, que é a nossa associação, ela cresceu, inclusive, em protesto a isso. Porque a gente estava dentro de uma instituição, mas, tipo assim, você pode vir até aqui só. Certo. Daqui para cá é como se tivesse ali um clube de bolinha, um né? clube de bolinha, e aí dificilmente as mulheres chegavam à presidência. Uma bolha, né? Então, nós fizemos isso. Nós fundamos a primeira associação, que depois virou uma federação, depois veio outra federação de mulher. Então, a gente conseguiu fazer um barulho aí nesse sentido. Ainda bem. E aqui em Portugal, como é que é esse cenário, engenheira? O cenário é assim, tanto na violência doméstica, também não é exemplo. Eu ainda um destes dias ouvi de facto que nós estamos com uma média de 40, se não me engano, atos de violência doméstica. Não sei se é por dia, se é por semana, não sei precisar. Em termos, digamos... Eu costumo fugir um pouco da generalidade das mulheres. Eu costumo fugir um pouco do panorama geral e não quero, como é que eu ia dizer, não quero tapar o sol com a peneira, como nós aqui dizemos. O problema existe, mas eu quero acreditar que não existe na engenharia. E é desse ponto de partida que eu saio sempre. Nós, na engenharia, inclusive há um documento que foi por mim redigido e que foi colocado no portal já há muito tempo, sobre a violência doméstica, e é capaz de acontecer a muitos estratos sociais, mas eu acredito, porque nunca me chegou qualquer tipo de denúncia nem de relato relativamente aos engenheiros e às engenheiras. Certo. Pronto. Portanto, eu fujo um pouco dessa situação. Acho que nós pertencemos a um nível social diferente, a um nível educativo diferente, e, portanto, temos que marcar essa diferença também. Claro. E não cairmos no nível, enfim, mais vulgar e geral da sociedade em si. Relativamente à parte das cotas, como sabem, nós temos um presidente das Nações Unidas, que é um engenheiro português, foi um brilhante engenheiro do técnico, e ele, por exemplo, em todos os seus comitês está rodeado de mulheres. Ele é sempre o único homem e está rodeado de mulheres de todos os países, de todos os continentes. Aqui em Portugal, desde 2020, que temos uma lei
que diz que as mulheres terão que estar 30% representadas nas organizações. E por essa razão eu também fui escolhida para para entrar, digamos, nessa cota dos 30%. Para além disso, nós temos uma diretiva europeia de 2022, que para mim é mais interessante ainda, que tem de haver nas empresas e, sobretudo, nos lugares de decisão, a cota dos 30%. E não sei se ouviu ontem o Sr. Secretário de Estado. Sim, ouvi. Dizer, e lançou-nos o repto, não é? Lançou-nos o repto de renovarmos, ou pelo menos de reformularmos a lei anterior, que já faz 5 anos. E eu penso que, e eu depois, não sei se reparou, e no fim eu disse-lhe, pois tem que ser acrescentada com a diretiva europeia. Nós precisamos ter nos lugares de decisão mulheres. Enquanto as mulheres não estiverem nos lugares de decisão, de facto, tudo é definido e, enfim, as mulheres muitas vezes têm de ser yes man. É uma realidade, né? É uma realidade, e o que foi debatido também foi a questão da cota, que a cota também ela ajuda também a implementar um bocado ali a presença das mulheres, né? Nos cargos, enfim, no público. É assim, eu de facto sou filha da cota, entre aspas, não é? Mas não tenho problemas nenhuns com isso. Porquê? Porque, na realidade, dentro das mulheres todas que já andavam em lugares de decisão, ou em lugares de presidentes de colégios, coordenadores de especializações, no Conselho de Admissão e Qualificação, eu fui escolhida. E, por conseguinte, não foi aleatoriamente, não foi moeda ao ar, claro. E vamos escolher uma pessoa. E, portanto, claro. eu fui escolhida e estou em crer que foi pela minha personalidade e pela minha forma de ser e de estar na vida. Claro. E, portanto, com certeza, não me sinto, como é que eu ia dizer? Preterida, não é? Desvalorizada por ter entrado na cota, não é? Porque, na realidade, eu também já era coordenadora, antes disso eu já era coordenadora de uma especialização e, portanto, não foi por cota, foi por mérito. Por mérito próprio. E foi por mérito que fui escolhida entre as diferentes colegas que existiam. Mas talvez se não houvesse a cota, talvez não tivesse conseguido chegar ali, não é? Exatamente. Tanta relevância porque a gente agora cria uma abertura de mercado para as pessoas olharem também para a mulher como uma profissional altamente qualificada e competente, não é? E agora, neste momento, já é normal. Exatamente. Já é normal. Eu ainda esta semana tive que ajudar na presidência de um colégio nacional, porque estamos em candidaturas, e de repente tinha 3 mulheres. E digo assim, não pode ser. Tem que haver um homem. E tem que ser de um do norte. Vamos inverter a cota. Não, deixa um pouquinho. Não pode ser, tem que haver um deixa homem. Deixa assim um tempo. E não foi fácil, mas conseguimos. Okay. E eu também faço muito isto entre as regiões. Nós temos região norte, centro, sul, Açores e Madeira. E eu vou sempre buscar pessoas às regiões diferentes, para que haja também integração. Né? Claro. Okay. É porque o papel da mulher também é fundamental no momento que você traz outros olhares sobre a situação, não é? Portanto, a gente passou a vida inteira com o olhar masculino, não acho extremamente importante a gente trazer o olhar feminino para as diversas situações da vivência. Eu vou sempre falar pela Constituição Civil, porque é o lado que eu conheço mais, e peço desculpa por isso. Mas o fato é que a gente já também abordou esse tema aqui, que é a questão da presença feminina numa obra, o como isso é benéfico em diversas situações, não é? A qualificação que você traz do resultado final. Portanto, sem dúvida que a gente trazendo mulher para cargos de liderança, até mesmo, por exemplo, agora tem falado muito sobre a questão de pesquisas que são feitas até da saúde feminina, que até hoje era ignorado, porque não havia oportunidade para que as mulheres desenvolvessem suas pesquisas em temas femininos, não é? Portanto, é fundamental a presença feminina nas diversas esferas e, sobretudo, e graças a Deus que tem as cotas, porque senão a gente não abria essas portas. Na verdade, a gente tem que deixar aqui muito claro que não é uma disputa, né? Não. Entre homens, entre gêneros, jamais isso.
é mesmo, eu acho que a gente tem que marcar a posição que a mulher tem que vir cada vez mais para o mundo do trabalho, seja qualquer área que for, porque a gente também tem a questão do preconceito, né? Uma questão social que também foi debatido também no evento da Ordem dos Engenheiros, que foi muito interessante, uma socióloga falar nesse sentido também foi de extrema relevância. Então, não é para dividir os gêneros, mas sim para unir, somar a mulher com as capacidades dela, exatamente, o homem com as capacidades dele. Então, isso é muito importante, haver respeito entre os gêneros. Uma mulher também é capaz, um homem também é capaz. E também ficou ali muito claro também no evento a questão da meritocracia, né? Que eu acho que, inclusive, a Fabíola teve ali um momento de fala que ela diz que não é questão de homem e mulher, é questão de competência, é questão de ter ali a sua relevância, o seu papel ali muito bem definido, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer, não é divisão nenhuma. Eu acho que também tem ajuntamento. Outro fator importante, né? Falando da população portuguesa, que foram dados que eu busquei recentemente, 52% da população é feminina. Por que a gente tem que ignorar isto, não é? Por que elas não podem também chegar lá em cargos de liderança, ou seja, outro cargo qualquer? Por que elas são, de imediato, elas são eliminadas da possibilidade de ser? 52%, a gente é a maioria, mas a gente é a minoria dentro do cenário. Portanto, tem alguma coisa errada. Sim. Eu penso assim, né? Eu costumo dizer que os homens não são todos iguais. Claro. E as mulheres também não. E daí que, assim como os homens não vão todos para a engenharia, as meninas também não vão todas para a engenharia. Agora, o que está a acontecer é que nós estamos a ter muito menos alunos e alunas para a engenharia. Está a haver pouca procura dos jovens para a engenharia e este é um problema. Nós hoje estamos aqui a debater só o problema da mulher, mas o problema é mais vasto que isso e mais amplo que isso. É o próprio interesse na profissão. É o interesse dos jovens na profissão. Isto é, o que é que nós não estamos a fazer para atrair os jovens para a engenharia? E, na realidade, certamente isto passa por vários vetores. Um deles não é o emprego, porque emprego hoje há falta de engenheiros. Exato. É certamente os honorários, a remuneração. É certamente, e sobretudo agora na versão feminina, eu ontem disse, e digo com frequência, eu entrei para a faculdade antes de 74 e no meu curso éramos metade de homens, metade de mulheres. E quando eu agora acabei a minha parte como docente, em 2021, eu tinha, em 200 alunos, eu tinha 6, 7 meninas. O que significa que as meninas têm vindo a diminuir o seu interesse pela engenharia. E, de facto, temos os estereótipos. E muitas vezes são familiares. Por um lado, é o pai lá em casa, é a menina do papá, e o papá diz o quê? Diz que isso é um mundo de homens, filha, não vais por aí. Temos outro fator que é grave também, que é na orientação vocacional nas escolas secundárias. E que muitas vezes é estritamente feita por uma psicóloga e que depois vê uma menina bonitinha, aqui como a Fabíola, uma boa aluna bonitinha e diz assim, mal empregado, ir para a engenharia, porque os homens vão triturá-la. Ora bem, eles tentam, né? Exatamente. Ora bem, aquilo que eu tenho proposto ao longo destes tempos é precisamente que nestes grupos, nestes trabalhos de orientação vocacional, não seja feito só para uma psicóloga ou um psicólogo. Haja um grupo de pessoas associados às ciências, por exemplo. Claro. Gente economista, gente de engenharia, gente de medicina, seja o que for. Porque há professores de todas as áreas do ensino secundário. E que se faça, de facto, a amostragem de que as meninas não vão só para letras. Há um outro vetor que também é muito importante, que é a alteração nas práticas pedagógicas.
de ensino de engenharia. Sem dúvida alguma que nós estamos hoje com programas de ensino de engenharia do século XIX, professores de ensino de engenharia do século XX, para alunos, para jovens do século XXI. É preciso vermos que hoje os jovens que estão a entrar na faculdade com 18 anos já nasceram no século XXI. Exatamente. E há aqui um problema grave. É que nós não podemos querer desenvolvimento dos telemóveis, dos tablets, dos computadores, e não podemos pensar que a criança que está para adormecer, a mãe vai, com o livrinho de papel, ler-lhe uma história. Não. Põe-se um tablet ou põe-se um telemóvel e vê-se uns desenhos animados ou conta-se uma história por aquele sistema. Então, a criança, o método que conhece é informático. E nós não podemos continuar a estudar por folhas e por calhamaços do século passado. Ou do retrasado. Ou pior ainda. Portanto, o ensino da engenharia vai ter que ser mais ágil, vai ter que ser muito mais dinâmico Digital. informaticamente e digitalmente. Mais atrativo, né? Mais atrativo. Apesar de... Agora também é o outro contraponto. Eu depois falo mais, mas nem me calar. Outro contraponto. Por exemplo, nós temos colegas no centro da Europa. Colegas já séniores. E dizem-me assim todos os dias: estes miúdos não têm competência para fazer nada. Mas eu tinha quando eu comecei, não é? Porque tinha ferramentas para isso. Quando eu comecei... Tinha ferramentas para ok. isso. Eles hoje não têm. Ok. Porque fazem tudo pelo superficial. Ok. A formação que têm é rápida, é correr e é colocar o dedo no botão. Diz E por causa isso, da própria dinâmica que a gente tem hoje de aprendizado, não é? e isso vai Rápido. criar nos jovens e nos futuros profissionais limitação. Ok. E, sobretudo, não tendo uma formação sólida e sustentável, não tem espírito crítico. E, por conseguinte, aquilo que lhe aparecer para fazer, ele faz às cegas. Faz. Sem saber como nem Concordo. porquê. E sem questionar Sim. os porquês, certo? E nem sequer tem base sustentada de formação para dizer assim, mas eu não concordo com isto. Ok. Porquê é que isto não se faz assim? E este talvez seja o grave problema do futuro, inclusive é da inteligência artificial. Porque nós e os futuros jovens vão ficar cada vez mais restritos àquilo que a máquina lhes diz, Sem questionar. sem questionar. É uma verdade absoluta, Sim. É, que aliás Concordo. já hoje temos pelos mídia, sim. não é? O que os mídia dizem na televisão, para nós é verdade absoluta, Exatamente. muitas das vezes. Mas muitas vezes depende Falta do o espírito crítico, Não, né? e depende do algoritmo, do algoritmo, né? O que mostra pra mim não é a mesma coisa que mostra pra você. Sim. Tanto Que a você minha consegue. Depende é, das preferências, né? tanto a Tem minha toda verdade uma- vai ser cada vez mais enraizada, baseada naquilo que eu vou buscar, não é? Não é na variedade de assuntos que a gente deveria Perfeito. investigar, não é? E, sobretudo, a formação sustentada. Mas hoje os jovens também já não querem isso. Não aceitam. E é lógico. Eles já lhes foi contada a historinha para adormecer por outro processo Claro. qualquer. Exato. Que não um livro. E este é, de facto, o ensino disruptivo. Sim. E não sei se estamos a caminhar, enfim, para melhores tempos. Eu acredito que sim, porque também há 500 anos atrás, certamente, as pessoas diriam o mesmo. Para onde é que nós vamos caminhar, não é? E estamos cá hoje, e sobreviventes, e até somos inteligentes e até conseguimos fazer coisas, não é? Agora, não quero ser velho do Restelo, mas é um assunto que temos que ponderar muito bem e temos de trabalhar muito com os jovens para poderem vir para a engenharia. Porque
Nós já estamos com falta de engenheiros. Pois é, a minha pergunta aqui é como é que será no futuro, então? Se já falta um monte de engenheiros Ou Fabiola. Robôs. Vai haver os robôs de inteligência artificial. E eu tenho aqui uma questão. E como é que está essa situação no Brasil? A gente falou aqui muito sobre a realidade em Portugal. E no Brasil, como é que está o desenvolvimento da engenharia, as pessoas, os jovens, mesmo nessa mesma linha que a engenheira Lídia abriu aqui? Como é que está isso no Brasil? Vocês têm alguns dados pelo Confeia? Olha, eu vou dar a minha experiência, tanto como pessoa que milita muito nessa área da engenharia no Brasil e também como empreendedora, tá, da área da engenharia. O que a gente percebe no Brasil? No Brasil, nós não temos falta de engenheiro. Nós formamos muitos engenheiros e, inclusive, isso é até uma briga constante, tem sido uma briga já há alguns anos entre o Conselho Federal e o Ministério da Educação, que é o MEC, porque viralizou, literalmente, engenharia de tudo enquanto é tipo. Hoje, você pega um nome qualquer, coloca engenharia no meio para ele ficar chique e vende o curso como engenharia. Então, você tem engenharia, o Brasil é um absurdo. Você tem centenas e centenas de títulos de engenharia e algumas coisas que você vê assim, que não tem... Não faz sentido. Não faz muito sentido. Assim, né? Na nossa visão, a gente é bem crítico com isso. Então, hoje, nós temos excesso. Nós temos excesso de profissionais, e eu vou ser bem crítica nesse sentido, com uma formação rasa. Porque eu acho que vai muito dentro do que isso que a Lídia colocou também. A gente está numa época em que está sendo tudo muito rápido. As pessoas elas estão cada vez mais imediatistas. Então, hoje, no Brasil, nós temos lá, enquanto eu fiz quase 5.000 horas de engenharia, tem faculdades lá prometendo que você se forma em engenharia com 2.000 horas, tenha seu diploma em engenharia com 2 anos. E nessa rapidez, e eu percebo isso, inclusive, com meus funcionários. Tá? Eu tenho hoje, na nossa empresa, nós temos uns 16 funcionários mais novos, pessoas mais novas, jovens, eles não têm paciência. Então, se chega para eles com a proposta de uma formação num curto espaço de tempo, você estudou 5 anos para ser engenheiro, eu vou estudar em 2, numa faculdade que está me prometendo isso. É claro que a gente sempre combate isso pelos conselhos regionais. Existe uma homologação dos cursos através dos ministérios, do Ministério do Caso da Educação no Brasil, não é? Exato. Mas aí eu fiz meu processo de revalidação daqui para lá, portanto, eu garanti que eu tinha horas cursadas em arquitetura. Quem tenta fazer o filtro somos nós, conselheiros dos conselhos regionais, porque isso cai tudo na nossa mão. E aí que eu estou falando já como presidente, como conselheira de CREA, tá? Toda semana chega processo para a gente avaliar. Tem gente que vai ter o título, tem gente que não vai ter o título. Mas aí, nesse caso, a legitimidade para exercer a profissão é do CREA. Infelizmente, hoje, quando porque a pessoa está ali com um canudo. Não sei se entende ali a minha questão. A gente tenta fazer esse trabalho de filtrar, mas, infelizmente, hoje, na judicialização, a pessoa acaba ganhando e indo para o mercado. É mesmo? Ganha, todas. Então, o CREA, hoje, ele já tem infelizmente, é isso. Chegou com diploma, a gente tem que homologar. Só que aí você vai gerando um outro problema futuro, porque você vai colocando no mercado profissionais que não têm uma formação boa. Eu vejo, às vezes, assim, engenheiros da minha área, eletricista, que o pessoal não sabe fazer cálculo. Cometem erros grosseiros. Na engenharia civil, um engenheiro calculista formado de uma maneira mais rápida, porque, assim, não é que eu sou contra o ensino EAD, mas, inclusive, eu até tive algumas matérias que foram EAD e tudo, mas o EAD ele não substitui laboratório. O estudante de engenharia ele tem que ter laboratório, ele tem que pegar nas coisas, ele tem que montar, ele tem que aprender a programar, ele tem que montar circuito, no caso nosso da elétrica. Você tem que ter essa vivência. Pois, e tem uma questão de responsabilidade, não é? Exatamente. Mas o que eu quero dizer com responsabilidade é responsabilização. Sim. Portanto, se acontece alguma coisa, depois esse profissional tem que ser responsabilizado por isso, não é? Exato. Mas e se o conselho deu para ele o título para ele ser engenheiro, a culpa é só dele? Aí, para isso, tem a Comissão de Ética do CREA, que hoje nós temos, inclusive eu sou coordenadora da Comissão de Ética do CREA-DF, é onde chegam esses casos de engenheiro que derrubou ponte, de engenheiro que colocou fogo na casa dos outros, de engenheiro que vai instalar uma usina fotovoltaica na casa de um cliente, cometeu algum erro absurdo lá e deu incêndio. Incêndio. Ou o teto cai, sei lá. Ou o teto cai, porque pode acontecer também. Mas aí, a nível judicial, tem alguma participação ali solidária do CREA por ter emitido ali aquela cédula profissional?
Não. Não? Não. Quando, no caso, quem é punido é o engenheiro, seja a pessoa física ou a empresa de engenharia como CNPJ. Porque o CREA, qual que é a função do CREA? Fiscalizar o exercício da profissão. Certo. Mesmo com esse conselho existindo e fazendo o possível para fiscalizar, é muito grande. A gente consegue fiscalizar por amostra, você não fiscaliza tudo. Exato. Sim. Né? Então, vai acontecer, e aí depois o engenheiro ele tem que responder, tanto perante a comissão de ética, quanto também judicialmente. Né? Mas o problema, eu vejo que é amplo. O problema já começa na questão, se a gente for debater, vai um dia inteiro, porque o problema já começa na questão de quem tem dinheiro e é político, porque não é interessante barrar os empresários, donos de universidades, porque quanto mais curso, mais vende, mais dinheiro, mais receita. E assim vai. É um buraco sem fundo. É uma problemática. É uma problemática. E isso você acaba gerando essa geração de imediatistas, de profissionais que vão por esse caminho. Mas eu acho que vai mais mais pelo que a engenheira Lídia disse mesmo, que é as novas gerações, né? Tem coisas novas, né? Diferentes, não é? Sim, os estímulos são completamente... Estímulos de aprendizado, no caso. Sim, né? completamente diferente. Mari, alguma questão? Na verdade, eu ia fazer uma pergunta que é depois como é que é a transição de um profissional da engenharia se quiser atuar em Portugal. Porque eu sei que na Ordem dos Arquitetos é extremamente complicado. E eu, tenho a minha opinião. A Ordem tem a reciprocidade, né, entre Confeia e... Sim, nós já há bastante tempo que há um protocolo de mobilidade entre o Confeia e a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Digamos que as pessoas têm que solicitar no Brasil, vindo ao abrigo do protocolo, solicitam o seu currículo, faz-se um processo e entra na ordem. É avaliado, caso a caso, para saber a que colégio vai poder pertencer e que competências pode exercer. Ok. Não vem assim de porta aberta, não é? Tem que ser graduado a sua competência dentro do seu colégio de especialidade. E, neste caso, vindo ao abrigo do protocolo de mobilidade, tem de estar inscrito nas duas ordens. Tem que estar inscrito no Brasil, no Confea, e tem que estar na Ordem dos Engenheiros também inscrito. E permanecer nas duas. E permanecer nas duas. Tem que pagar, então, a anuidade. Nos dois países. Ok. Porque, a partir do momento, imaginemos um engenheiro civil que vem à nossa ordem pedir uma declaração para poder fazer uma determinada obra. Mas nós vamos verificar se tem a cota paga no Brasil e em Portugal, mas não tem no Brasil, não podemos. Ok. Ok. Está dentro ali das normas da reciprocidade. Exatamente. Agora, há outras alternativas. Por exemplo, um licenciado em engenharia do Brasil não quer vir pelo protocolo. Chega a Portugal e vai à Lusíada ou vai a um politécnico e pede o quê? Um certificado de habilitações, isto é, uma equiparação, uma equivalência relativamente à formação que ele traz. Ok. E a faculdade, o politécnico, aquilo que for, passa-lhe ou não passa. Se passar, por exemplo, pode estar equivalente a um licenciado de 3 anos pós-Bolonha aqui em Portugal. Pronto, e aí vai submeter a sua admissão na Ordem dos Engenheiros e só paga uma ordem. Ok. E aí fica inscrito Aí, somente nesse na Ordem caso, daqui, fica sim. só em Portugal. Exatamente isso. Na Ordem dos Arquitetos é um pouco similar, mas você tem que fazer primeiro a revalidação do diploma, inevitavelmente. Certo. Somente depois é que você tem acesso à ordem. Não sei se é obrigatório pagar as duas ordens, não é? A ordem e o CAL. Eu fiz o processo inverso, porque eu sou formada aqui. E tentei fazer minha revalidação no Brasil e foi um processo bastante difícil. Consegui revalidar meu diploma depois de 3 anos. Isso porque eu fazia um mestrado lá, senão eu não teria conseguido. Mas consegui. E depois, quando eu fui ao CAL para poder fazer a minha inscrição, eles não aceitaram. Disseram que eles iam revalidar novamente meu diploma. Aí eu, na altura, acabei por não avançar, porque eu já trabalhava, nunca precisei assinar projetos, não é? E trabalhava exatamente com gestão de projetos, mas não assinando projetos, então acabei por não terminar. Mas acho curioso porque é um processo tão difícil
ou mais difícil do que a vinda dos arquitetos para cá? O Brasil criou um bocadinho de barreiras e, inclusive, a diferença de mobilidade é brutal. De Portugal para o Brasil, em engenheiros, se calhar, vão 20 por ano. Para lá. Sim, para cá. Em termos de solicitação de equiparação para poder pertencer ao CONFEA. E daqui para lá, se calhar, temos 1000 por ano. Para aqui, não é? Sim. Eu tenho sempre remessas para assinar de cada molho que vem, são 150 no mínimo. É muito. Quase todos os meses tenho disso. Complementar? Sim, Quase pode, claro. Todos os meses tenho disso. Portanto, também há muito diplomado do CONFEA, não é? Muito engenheiro do CONFEA, que faz um exercício que é o seguinte: deixa-me lá ver se em Portugal eu sou aceite. E depois é avaliado, analisado, etc. E depois nunca vem. Ok. Portanto, nunca vem. E este é um dos problemas que até nós vamos começar a cobrar. Porque eu tenho N pessoas a trabalhar, a receber processos, a avaliar, Sim. a analisar. Tenho os conselheiros do Conselho de Admissão e Qualificação a dar pareceres. E tudo isto é trabalho. Sim. Claro. Papel, É justo, né? Um custo administrativo para esse efeito. Exatamente isso. É super justo. E, portanto, como disse bem, e a brasileira e sentiu na pele, não é? O Brasil cria algumas barreiras. E nós, por aqui, estamos muito carentes de engenheiros. Pois. E daí que, por exemplo, este ano já fizemos uma feira na Colômbia e agora no Brasil, na SOEA. Portanto, nós todos os anos já fazemos feiras de emprego para atrair. Não é? Para atrair diplomados para... Faz sentido haver uma facilitação para ter a entrada desses profissionais, claro. E também estamos a internacionalizar o diploma Eurace, porque é assim, o selo Eurace, porque é assim, nós na Europa, um curso de engenharia pode ser, como é que eu ia dizer, pode ser acreditado com o selo Eurace. O que é que isto significa? Que um aluno que sai com aquela formação Eurace tem uma formação que é reconhecida na Europa. Ok. E o que nós estamos a começar a fazer é a criar o selo Eurace para a Colômbia, para o Brasil, para Angola, para Moçambique. Porquê? Porque, de certo modo, já estamos a garantir que se esses engenheiros diplomados em engenharia já tiverem um curso Eurace, a mobilidade é muito mais fácil. Claro. E, por conseguinte, já é um curso que foi avaliado com o reconhecimento, com uma certificação Eurace. Então, esses diplomados facilmente conseguem ingressar. São encaixados na Europa. Ok. Na Europa como um todo. Exatamente. E, portanto, você queria complementar, Fabiola? Sim. No caso do Brasil, essa questão do termo de reciprocidade, ela exemplificou bem, né? Para a gente, isso foi uma vitória. Eu pude atuar também nessa área internacional lá no CONFEA, a gente lidava direto com a OEP, e a gente recebia muita reclamação de engenheiros. Olha só, eu estou conhecendo até pessoalmente, porque a gente antes só via os e-mails. E eu até confesso que eu cheguei a pensar, mas será que é verdade? Está demorando 3 anos para revalidar um diploma no Brasil. Sabe? Isso é um absurdo, porque às vezes a pessoa pode perder uma oportunidade profissional. Mas né? você acha que não, por acaso a empresa que eu trabalhava não foi necessário? Eu fiz isso porque mas, eu queria, né? Mas é isso. Mas É uma vida que fica interrompida por uma sessão burocrática. Exato. Se eu te contar que meu processo ficou parado quase 6 meses porque o reitor da universidade assinou com uma caneta esferográfica e não com uma caneta de pena, você acredita? Ah, gente, pelo amor de Deus. É verdade. Então assim, o texto... É verdade isso. Não dou conta. Quando eu descobri Conhecendo verdade. Não, e lá no CONFEA... Eu espero que seja diferente hoje, tá? Não, pode ter certeza que é. Lá no CONFEA, o que a gente fez? Porque o que eu entendo, e na época eu gerenciei bastante essa parte internacional, o que chegava para a gente era gente desesperada, como se, Fabiola, pelo amor de Deus, eu preciso de me inscrever na ordem, estou com oportunidade profissional. Se era verdade ou mentira, a gente não fazia... juízo de valor. Não fazia juízo de valor. E quando... eu me lembro que teve uma época, quando assumimos a gestão lá,
tinha uma fila de processo, de mais de 400 processos em análise. Aí, o que eu pensava? Cada processo, esse aqui é uma vida, cada processo, esse aqui, cada profissional desse pode estar perdendo a oportunidade. A gente fazia força-tarefa de análise de processo, mandava. E eu via, e continuo vendo o termo de reciprocidade, como uma maneira de desburocratizar um pouco. Não é que é feito de qualquer maneira, porque esse processo no Brasil, no caso, ele começa dentro do CREA. Então, o profissional ele tem que ir até o CREA, ele leva a sua documentação. A documentação ela já tem que estar autenticada. Ela é autenticada, mais uma vez, por um servidor público. Esse processo ele vai para o CONFEA, onde a gente vai checar todos os documentos de novo, um por um, vai chancelar, vai emitir o termo, falando que ele está apto para pleitear o registro na ordem, e manda para a ordem. Isso a gente diminuiu bastante esse tempo e creio que na engenharia conseguimos também amenizar essa questão de revalidação de diploma. Isso também tem base muito na confiança que uma ordem tem na outra, né? Do CONFEA para a OEP e vice-versa. E quando que surgiu esse termo de reciprocidade entre Ordem dos Engenheiros de Portugal e CONFEA? Acho que Lídia pode responder melhor, mas acho que em torno de 2015 assim, com nós, Tadeu. Começámos a tratar deste assunto logo ali nos anos 80. Nossa, mais tarde. E não havia grande recepção por parte do Brasil. E porque se pensava que este protocolo, não é, seria político. Porque se queria era que se fosse o Ministério dos Negócios Estrangeiros daqui, com os Ministérios dos Negócios Estrangeiros do Brasil e tal. E é inviável. Por aí não era viável. Então eu posso dizer, se calhar, há uma dúzia de anos, já desde o tempo do Matias Ramos, do engenheiro do bastonário Matias Ramos, que se começou devagarinho, com uma coisa muito pequena. E o certo é que nós, todos os anos, temos 2 cimeiras bilaterais, uma presencial e uma outra online. E para quê? Para irmos dando mais passos. Porque o engenheiro que vira engenheiro da Ordem dos Engenheiros, depois quer progredir na sua qualificação dentro da Ordem. E nós podemos ser, muitas vezes entram como nível 1, depois querem passar a nível 2. Fazer uma progressão ali dentro da Ordem. No fim de ser nível 2, querem ser séniores, mas isso não está contemplado ainda nos protocolos de mobilidade. Por exemplo, quer ser especialista. Verdade, ainda... Quer ser especialista, não está versado nos protocolos de mobilidade. Quer ser sénior, não está versado nos protocolos de mobilidade. Portanto, o caminho faz-se caminhando com segurança. E com a experiência que vai sendo adquirida. É porque uma das perguntas que eu ia fazer é exatamente como é que trabalha com regulamentos que são tão distintos, não é? Porque há regulamentos... Vou falar novamente da Convenção Civil, mas existem regulamentos bastante específicos aqui, europeus, que não são colombianos ou brasileiros, seja como for. Mas acho que a resposta parte por aí, não é? Tem a ver com essa progressão que vai existindo. E não só, e com a graduação de competências. Porque, por exemplo, se calhar no Brasil um licenciado pode fazer um projeto de um arranha-céus, mas aqui quando entra, se calhar só pode fazer um projeto de uma moradia. Exatamente. Mas isso também, o engenheiro, depende do acervo técnico, não do engenheiro brasileiro que vem para aqui. Eu digo isso porque eu já participei, inclusive ali na Ordem, de um evento, e o fórum de debate foi Reciprocidade entre Brasil e Portugal, no qual a gente teve ali a presença de um dos ex-presidentes do CONFEA. E o que foi falado foi justamente nessa questão de me deu uma branca. O que foi falado foi nessa questão do acervo técnico daquele profissional, que sempre quando fosse ter ali alguma certificação aqui em Portugal para se fazer coisas mais complexas, teria sempre que acessar aquele acervo técnico no Brasil. E essa é a realidade? Não é bem assim, porque ele, quando chega, foi avaliado. Então já está avaliado. Ele já está avaliado. Ok. Todo o processo aqui é analisado e avaliado. E quando há dúvidas,
vai para o colégio da especialidade para emitir um parecer. E, portanto, quando ele entra, imaginemos que entra para o colégio de engenharia civil, mas só pode fazer construção, ou só pode fazer projeto de estrutura, ou só pode fazer... Porque nós temos, o próprio estatuto tem, as atividades bem especificadas para cada colégio de especialidade. Por exemplo, a engenharia civil tem bem umas 5 ou 6. Mas muitas das pessoas que aqui entram via Brasil não podem fazer as 5 ou 6 atividades. Ok. Só podem fazer uma, 2. E isso é o Confeia que entrega, então, esse acervo. Olha, esse engenheiro civil pode... Ou entrega esses documentos... É assim, o candidato... Só para eu perceber como é que funciona. O candidato entrega no CREA aquilo que pretende fazer, que é ser avaliado para entrar ao abrigo do protocolo de mobilidade. E o que é que ele entrega? Entrega o seu percurso académico, que curso é que ele tem, e nós já temos uma base de dados imensa de cursos de engenharia do Brasil, e o que é que dá a equivalência. Ok, já está mapeado. Já está tudo mapeado. Excelente. Pronto. E também apresenta o seu currículo vitae. Isto é, o que é que ele traz de experiência profissional. E em função destes dois parâmetros, não é? Ele entra diretamente ou não. Com aquela atribuição que a Ou própria não. ordem de Portugal emite. Exatamente. Ou não. Percebido. E aí vai ser sujeito aqui ao próprio colégio que emite um parecer e que diz esta pessoa pode ser admitida na ordem dos engenheiros com, por exemplo, com nível 1, no colégio de especialidade de civil e pode apenas fazer construções, imaginemos. Entendi. Ficou bem claro. Sim. Ficou percebido. Ok. E o engenheiro eletrotécnico, e no Brasil se diz engenheiro eletricista. Como é que é essa questão mesmo para esse colégio? Que no Brasil é o eletricista e em Portugal se diz engenheiro eletrotécnico. Eu vou falar um pouco e já passo para a Lídia também, para ela complementar. Essa questão da engenharia elétrica no Brasil, nós temos 3 ramificações, né? Que é a eletrônica. Então, o profissional, ele pode se formar em eletrônica, em eletrotécnica e... eletrônica, eletrotécnica, me deu um branco da Estamos cheio de branco aqui hoje. Nós temos a resolução que rege essas atribuições profissionais. No meu caso, eu tenho atribuição plena, né? Eu posso exercer tanto a parte de eletrônica, quanto a elétrica de potência, quanto geração, transmissão e distribuição. Eu posso exercer a minha formação ampla, mas nós temos cursos lá que, por exemplo, só dá atribuição para exercer a parte de eletrotécnica. Temos curso lá que só dá atribuição para exercer a parte eletrônica, e assim por diante. Aí, como que isso é avaliado na ordem dos engenheiros, eu acredito que também seja dentro do colégio de eletrotécnica. Mas aí eu passo para a Lídia. É isso. Quando há dúvidas, imediatamente se pede um parecer ao colégio da especialidade. Seja ele qual for. Ok. Então, é muito, pelo que eu percebi, a reciprocidade é um processo muito bem estruturado, de muitos anos, né? Porque acaba que veio aí essa imigração do Brasil, também não posso dizer de outros países, sei mais do Brasil, de uns anos para cá. Então, parece que a reciprocidade é uma coisa muito nova. E, afinal, a gente está aqui a perceber que não, que a reciprocidade entre Brasil e Portugal, para os engenheiros, já existe há muitos anos. Em 2015, salvo engano, que foi assinado o primeiro protocolo entre CONFEA e OEP, colocou um teto. Assim, nós vamos aceitar até 500 engenheiros, seja de Portugal para o Brasil, seja do Brasil para Portugal. Tinha essa previsão.
né? Porque tinha medo de, tipo assim, de extrapolar demais, né? E na época o Brasil teve medo disso. Esse medo partiu até, inclusive, mais do Brasil. De um todos os engenheiros, né? portugueses decidiram para o Brasil entrar e lotar e superlotar o mercado brasileiro. No primeiro ano, já bateu a cota de brasileiro vindo para Portugal, enquanto o fluxo contrário foi só 10%. Né? Não foi, acho que foi 34 inscrições de português para o Brasil no primeiro ano, e enquanto do Brasil para cá foi muito. Então, já eu acredito que seja muito também por causa das empresas, as construtoras portuguesas que têm operação no Brasil. Né? Nesse caso, eu acho que a Teixeira Duarte opera no Brasil também. Deve ser, se calhar, os engenheiros que vai para lá trabalhar, e esses 10%, às vezes, pode estar nas construtoras que operam no Brasil. Acho eu. Eu, na minha vida profissional no Brasil, cruzei com vários portugueses. Me chamava atenção exatamente porque, como eu tinha feito faculdade aqui, né, eu sempre olhava, oi, um português. Olha, que engraçado, você por aqui, oi, né? Sou formada lá. Bem... Pronto, eu cruzei em diversas situações, muitos independentes até. Eu queria voltar um pouco, agora já ultrapassamos aqui vários temas que foram, acho, extremamente relevantes, mas eu gostava de a gente falar um pouco, voltar um pouco para essa situação das mulheres no mercado e entender que ações estão sendo feitas hoje. Acho que vai ter um evento agora muito em breve também, que eu estou interessada em saber sobre engenheiros e arquitetas, mas, sobretudo, como é que a gente estabelece essa relação e fortalece o setor entre mulheres, não é? Porque eu tenho uma defesa que nós temos que sempre fortalecer o nosso igual. Portanto, eu estou sempre trabalhando, eu não discrimino ninguém, obviamente, mas eu sempre tenho uma engenheira, eu puxo para trabalhar comigo. Eu não sei. Uma arquiteta, tento... Eu vejo que o principal desafio, por mais incômodo que seja falar isso, o principal desafio de trabalhar com mulheres é educar, literalmente, educar as mulheres a não verem outra mulher como inimiga. Exatamente, perfeito. Né? Então, a gente tem... Corte nisto. Isso é um corte. Corta aí, produção. Porque... Corte quer dizer o contrário, tá? Quer dizer que é positivo, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso específico. Porque a gente vem de uma cultura, de uma criação muito machista. Sim. Então, você cresce ouvindo assim, cuidado com a fulana que ela vai roubar seu namorado. Cuidado com fulana que ela vai fazer isso. Fulana é isso, fulana é aquilo. Você cresce com aquilo no seu subconsciente. Então, na nossa fase adulta, e não é diferente na nossa vida profissional, você reflete o que você cresceu ouvindo. Exatamente. Né? Então, hoje, eu vejo que o principal desafio é esse, é falar, mulheres, temos que nos unir. É muito bonito falar em sororidade, é muito bonito falar ninguém solta a mão de ninguém e etc. Mas, na prática, isso é complicado demais, principalmente no Brasil. Porque tem um sentimento de competição que assim, não dá para entender. Eu até entendo, exatamente porque é tão difícil chegar lá. Que as poucas que chegam, eu acho que elas sentem-se meio que estimuladas a competir para tentar chegar primeiro. Mas eu acho que não é isso. Não é para competir, vamos juntas. Isso, exatamente. Vamos aqui juntas, vamos embora. Sobe aí, vamos embora. É isso. Quando a gente estava na elaboração do Programa Mulher no Brasil... isso lá em 2018, que a gente começou com a pesquisa científica de dados dentro do sistema, o que estava acontecendo, o que não estava. Um dos principais desafios que eu lembro que eu coloquei na cabeça foi não deixar aquilo virar um programa personalizado de uma pessoa só. Então, tipo assim, eu não queria... que o Programa Mulher fosse o Programa Mulher da Fabiola, ou o Programa Mulher do presidente do Confé da época, ou simplesmente porque nós fomos felizes de estar num local que permitiu esse desenvolvimento. Né? Lembra em 2018, quando eu era assessora do presidente à época, eu levei esse tema para ele, e o negócio ele tomou uma proporção muito rápida. Ele tomou uma proporção muito rápida porque o programa ficou impecável, isso e aquilo. Não, é porque aquilo já era uma demanda reprimida. É como se tivesse aquele monte de mulher querendo falar, querendo espaço, querendo, sabe? E, de repente, saiu todo mundo da invisibilidade. Opa, o Confé agora está falando de mulher na engenharia. Opa, agora, então, o Confé reconhece que tem mulheres profissionais que a gente está aqui também na luta, aqui do lado dos homens e tudo. Então, isso é como se, de certa forma, tivesse
tirado essas mulheres de um programa, de uma questão de esquecimento, né? E dado mais visibilidade, dado mais protagonismo, né? Então, a concepção ela levou bastante tempo, porque nós chamamos para conversar entidades de tudo enquanto é lugar do Brasil e de tudo enquanto é área, e quem quis contribuir com o programa Mulher no Início contribuiu, e a gente só compilou aquilo. Eu me assustei à época quando o programa foi lançado. Ele foi lançado oficialmente em 2019, porque na tese era para ser um programa de mulher na engenharia, né? Mulher na engenharia, agronomia e geociências, e a gente debateria problemas inerentes a isso. O que eu me assustei à época foi a quantidade de mulheres que começaram a me procurar para poder desabafar sobre problemas pessoais que elas passavam, às vezes, dentro de casa, com parceiro abusivo, com parceiros que não apoiavam a carreira delas, com parceiros que se colocavam na situação de competição com elas, de agressão física também. Então, a gente pensou, como é que vamos abordar isso? Eu não tenho estrutura nem emocional, nem psicológica para lidar com isso. Precisamos chamar mais gente para conversar. E nisso a gente chegou à Câmara dos Deputados, que é o centro do poder em Brasília, fomos para dentro lá das bancadas femininas, tanto da Câmara e Senado, projeto de lei, vamos participar da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Mulher, porque a gente viu que esse programa na engenharia, ele revelou algo muito maior. Né? E apesar disso tudo, eu acredito que o desafio ainda é esse, é olhar para a mulher, ela ter a consciência que ela não tem que competir com outra mulher, que dá para somar. Está aqui eu e a Lídia, e eu vou falar uma história para vocês um pouco pessoal. Tive uma fase na minha vida, um tempo, que foi uma fase bastante complicada, né? Aquelas fases que você parece que você chega no fundo do poço e cava mais um pouquinho, né? Eu tive ao meu lado 2 mulheres que me ajudaram bastante. Uma foi a Lídia e a outra foi a Fátima Có, lá do CREDF. São mulheres que elas não precisavam ter olhado para mim, né? E elas só deram conta de literalmente pegar na minha mão, opa, vem aqui que você não morreu, não, peraí, vem aqui que você está viva, porque elas são pessoas com muita segurança de si mesma. Essa não é a realidade. A realidade é que uma mulher vê a outra como uma rival, uma arqui-inimiga. Então, eu, Fabiola, hoje, como presidente da FEAG e diretora nacional da FEAG BR também, eu falo que eu fui fruto da formação de 2 mulheres muito poderosas, né, dona Lídia? A dona Lídia e a dona Fátima Có. Isso é fundamental. Mulheres que olharam para mim, me acolheram e me ajudaram a me desenvolver o meu melhor potencial, que é o que eu estou vivendo hoje, ainda bem. Ainda bem. Né? Então, eu acho que é isso. Você já pensou se Lídia me visse como uma rival, uma inimiga? Fátima, lá no Brasil, na mesma cidade que eu. Não, a Fabiola é inimiga. A Fabiola já trabalhou no Confé, a Fabiola já foi isso. Não. Eu vou fazer uma pergunta que é: que resultado vocês trouxeram juntas, não é? Imagina se vocês fossem inimigas. Muitos resultados. Primeiro, quando a gente fala no programa Mulher, quando eu me refiro ainda no programa Mulher, ele é um programa que ele ultrapassou uma cartilha bonitinha, impressa, cheia de dados. Ele virou uma cultura, sabe? Porque a gente conseguiu ver resultado prático disso a partir do momento que nós tivemos a criação de várias entidades femininas, não tinha nenhuma antes, ou uma que ninguém sabia onde é que estava, quem quer só ouvia falar, né? Nós tivemos criação de várias entidades femininas no Brasil. Nós tivemos projetos de lei, não só na engenharia, mas projetos de lei para ajudar mulheres de uma forma geral. Né? Nós fomos para dentro, nós engenheiras, nós fomos para dentro do Congresso Nacional, debater a Lei Maria da Penha, participar de embates sobre equiparação salarial. Por que um homem e uma mulher trabalhando junto na mesma função tem que ganhar diferente? Claro. Sabe? E ontem eu ouvi uma frase no seminário, lá na Ordem, que aquilo me marcou muito. A mulher, quando as mulheres que estão em posições mais altas foram as que estiveram dispostas a perder tudo. E por que tem que ser assim? Por que a mulher não pode ser engenheira, empresária, mãe, esposa? Por que ela tem que escolher ser uma coisa ou outra? A sociedade ainda cobra muito isso. Nas nossas palestras lá, a FEAG,
a gente procura trazer muita questão da gestão do tempo da mulher. Isso a gente leva para dentro de universidade, para falar com alunas, para falar com profissionais. Que é uma coisa que você prioriza muito, não é? Com certeza, porque a gente pode ser tudo. E, inclusive, essa é a busca que eu estou hoje na minha vida. Eu não quero mais só ser profissional. Certo. Eu quero ser profissional, eu quero ser esposa, eu quero ser mãe também. Eu quero ser estudante, continuo estudando eternamente. Né? Então, a gente tem que... A mulher ela tem que ter a consciência que... dessa gestão do tempo. É possível fazer tudo. É possível você ser esposa e ser profissional. Você ser mãe e ser profissional. Isso é possível. E a gente tenta trazer isso de maneira educativa. A gente tenta levar isso para as faculdades, para dentro das entidades de classe do Distrito Federal, por meio de posts nos nossos Instagrams, nos nossos canais de comunicação. Né? E de resultado prático que eu vejo... os números, eu acho que eles falam por si só. Sim, né? Nós temos, hoje, 7 presidentes mulheres de CREA, nós temos mulheres nos colégios de entidades nacionais, muitas mulheres, hoje eu não sei nem fazer, antes era fácil, nós temos uma presidente aqui. Você conhecer por nome as pessoas, conhecer né? por nome, hoje não, nós temos muitas presidentes de entidades é um ótimo regionais. Sinal. Muito. Então, esse é sinal que fez efeito, que deu uma sensibilizada e que a mulher foi para cima mesmo. Eu posso candidatar a CREA, eu posso candidatar a Confé. Fátima Có, minha chefa, minha ex-chefa, saiu candidata ao Confé. Foi a única mulher. Fiquei lá do lado dela até o final. E foi bonito isso. Isso inspira. Isso inspira. Você vê uma mulher... Inspirador. Inspira, né? Vamos falar do evento que vai ter, não é? O que é agora em novembro? Bem, se calhar temos que começar pelo princípio, não é? Em 2020 e Covid, se calhar ainda é antes, desculpem lá, mas é assim, eu desde 2017 ou 2018 fazia parte de grupos de networking de mulheres engenheiras, nomeadamente o INOES, International Network Women Engineers and Scientists. E, de facto, eu ia aos eventos da INOES, aliás, fiz um em Lisboa, no dia 8 de março, de 2018, com Mulheres da Europa. E o que eu verificava nesses eventos é que eram mulheres de vários países, inclusive da África, mas eu não via mesmo africanas lusófonas, nem sul-americanas. Porquê? Porque a língua falada era o inglês. E, portanto, ali não se via... de um modo geral, não se via mulheres destas áreas. Em 2020, com a história da pandemia, e tornou-se mais fácil o contacto entre as pessoas. E, portanto, os Zooms que nós fizemos, ou que fazíamos na altura, disse-nos o quê? Disse-nos, olha, eu não preciso ter um grupo, não preciso de viajar, eu não preciso de ir de avião para estar com colegas da Argentina, ou da Colômbia, ou de onde quer que seja. Então, criei um grupo, em setembro de 2020, que era o Engenheiras Luso-Hispânicas, que está, inclusive, no Instagram. Não, no Instagram não, no LinkedIn. No LinkedIn. O Engenheiras Luso-Hispânicas, ILH. E quem eram estas mulheres? Era Portugal, era Espanha, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Brasil. Depois era Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia... Venezuela, ou não? Colômbia, Costa Rica, México, Cuba... e depois, mais tarde, veio Salvador, veio Equador, veio Peru. E, portanto, eu já estava habituada a ter um grupo de mulheres portuguesas, engenheiras portuguesas, que eu comecei a conciliar a partir de 2019. E, a partir de 2020, fui criar o Engenheiras. E, por conseguinte, tenho este grupo também, de 500 ou 600 mulheres destes países luso-hispânicos. Entretanto, uma das vezes que eu vou à Costa Rica para dar posse ao presidente da Federação Mundial das Ordens de Engenheiros, tive conhecimento que iria haver nesse ano, na Costa Rica, o 15º EMIA, que é o Encontro Ibero-Americano de Mulheres Engenheiras, Arquitetas e Agrimensoras. Ok. E, nessa altura, fui lá em março, entretanto, candidatámos a Ordem dos Engenheiros para poder fazer isso em Portugal. As coisas foram rolando e o que é que aconteceu? Nós também enunciámos 2024 o ano da igualdade de género na engenharia.
E então, este 16º EMIA, ser recebido em Lisboa, era também uma forma de comemorar a igualdade de género na engenharia. Vamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. Eu gostaria que a engenheira Fabíola desse aqui um conselho para quem queira chegar onde você chegou. Qual seria esse conselho que você dava aqui para a nossa audiência? Bom, eu não sei se eu sou muito exemplo, mas eu vou falar o que eu fiz. Não, é um super exemplo. Vou falar o que eu fiz. Eu nunca parei de estudar, né? Seja por uma questão pessoal, que eu gosto sempre de estar em aprendizado constante, e também em todas as áreas que eu pude ocupar durante a minha carreira aí, eu sempre procurei me especializar naquilo para não ser uma profissional rasa, né? Então, eu acho que o primeiro conselho é aprendizado constante, né? Não se acomodar só com a formação. A formação é só o início. É insuficiente, na verdade, né? É só o início. Ali você vai sair com um diploma que, muitas vezes, você nem vai usar aquilo. Você vai usar uma especialização que você fizer, né? E segundo, eu acho que paralelo a isso, que para mim deu muito certo, é investir em autoconhecimento. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, inteligência emocional. Porque é aquela coisa, gente, quanto mais espaço você ocupa, quanto mais cargo você vai ocupando, seja honorífico, seja profissional, mais pressão você vai levando. Você tem que levar muita pressão, você convive com muita gente, diferente uma da outra. Você convive com gente que não vai gostar de você, simplesmente porque não vai gostar de você. Exatamente. Que vai criticar o que você está fazendo, às vezes sem nem saber o que você está fazendo, né? Então, você tem que ter muita certeza de quem você é e do caminho que você está buscando para que você consiga persistir. Infelizmente, tem muita gente que desiste quando começa a ouvir crítica de quem nunca construiu nada, né? Crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Essa foi uma escolha que eu quis fazer na minha vida, que eu não vou escutar isso. Eu vou seguir exemplo. É melhor, vou seguir exemplo. E aí, Lídia, Fátima, tantas outras mulheres que passaram pela minha vida me espelharam. Então, é isso. Investir em formação técnica, mas investir também em desenvolvimento pessoal, cabeça, sabe? Inteligência emocional. Fundamental. Para você não precisar... Ouvir as coisas, como você bem disse, né? Sem querer bater na pessoa. Conselho construtivo de quem nunca construiu nada. Sem querer bater na pessoa. E aqui faço a mesma pergunta à engenheira Lídia Santiago, que é uma honra tê-la aqui conosco. Né? Digo as duas que estão aqui, é uma honra tê-las aqui conosco. Qual que seria o seu conselho para a nossa audiência? Eu começo de trás, começo logo pelas crianças. Pelas crianças, eu estou, enfim, com o pouco tempo que tenho, construindo um livro de colorir para as crianças a partir dos 3 anos, para que a memória visual comece a funcionar, em termos das várias especialidades da engenharia. E para as jovens, não tenham medo, porque, apesar de ser considerada ainda uma profissão masculina, há espaço para nós. E até às vezes somos bem beneficiadas, até por sermos mulheres. Não é tão grave assim. É, de facto, a formação, a maturidade, a inteligência emocional muito grande. Aliás, eu dizia isso ontem. Os homens constituem lobbies e as mulheres não fazem lobbies. Pois é. E esta é uma área que a Fabíola há bocado dizia muito bem. Isto vem de trás, vem daquilo que nos foi incutido e já está quase no nosso registro genético enquanto fêmea, não é? São as bonecas, são o fazer comida, é o lavar a louça, é o passar a ferro. O homem não faz isso, não faz? Porquê? Não é? Porque é que isso é a mulher? Bem, então, estes registros que nos estão incutidos na nossa genética, se calhar nós temos de querer alterá-los. E eu que trabalho muito neste grupo, com o ODS 5, sem dúvida, mas com o ODS 10, que eu lhe chamo de outra maneira, chamo-lhe igualdade de oportunidades, e com o ODS 17,
que nós temos que criar parcerias entre mulheres. Perfeito. Sim. Por exemplo, tem um projeto no Brasil, simples. Eu costumo dizer, eu quero projetos simples sem dinheiro. Isto é, que os políticos não queiram. Porque se houver muito dinheiro, é para os políticos. Então o que eu quero sempre é projetos simples. Que as mulheres partilhem um projeto do Brasil que pode ser feito em Cabo Verde, ou que pode ser feito no Chile, ou que pode ser feito na Bolívia, ou na Costa Rica, onde quer que seja. E é isto que nós precisamos. Mas aqui eu estou a trabalhar entre países. Mas o problema vem de trás, vem dentro do meu país. E é aqui que nós, e é uma das áreas, nós estamos a ser desafiadas neste momento para este grupo ir mais além. E o que nos estão a desafiar é criem ou uma ONG ou uma fundação. Eu não estou muito para aí virada, até pela minha idade, já me apetece parar e descansar um bocado, mas nós temos um trabalho muito grande para ser feito e internacional. E este tipo de formação que eu ontem dizia, não é? Eu ontem falava nisso, nós temos que dar formação às mulheres para começar a aprender a criar lobby. E isto tem que se aprender. Exatamente. Porque quando eu tenho 4 homens com um copo na mão ou com um cigarro na mão, eles estão a gerir entre eles as várias posições onde andam e para onde querem ir, e tu vais para ali, eu vou para lá, e o que é que estás a fazer agora, e etc, e que condições tens, e etc. As mulheres não. Primeiro não se juntam. Quando se juntam, falam de outras coisas que não é a vida profissional. E muitas vezes não falam, porque a energia feminina tem esta competição que eu não lhe chamo o nome que ela chamou, porque é verdade. Eu tenho isto no meu dia-a-dia. Sim, eu imagino. E todas nós temos. E que saímos de um sítio pesadíssimas, e nós mulheres somos sensíveis. E que carga que eu levo, que dor de cabeça que eu tenho, quero sair daqui o mais rápido possível. E isto tem que ser aliviado. Não sei como. Se não for por formação para líder, formação para Para a tal da sororidade que a Pocato falou, não é? para criar lobby, para Isso, aprender exato. a criar lobby. Porque a mulher vai estar na política, Exato. vai estar nas organizações, até em forma de política. Mas depois os nossos exemplos de que vêm de cima também não são felizes. Porque, por exemplo, em Portugal, o governo anterior tinha metade de homens, metade de mulheres. Mas na hora da decisão, quem ia decidir era um homem. Ok. E estamos sempre na mesma. E passavam por cima de 2, 3 mulheres. Uma ministra, uma secretária de Estado, outra ministra, passavam por cima delas. E rasuravam tudo e faziam à maneira deles. Ora, se temos mulheres nos lugares para isto, então o melhor é estarmos quietas e vivermos a vida. Sim, se é para ficar com uma figura de fachada, não é? Porque é um bocado isso. Para Barbies, Exato. ou estamos na decisão, ou não estamos. Exatamente. Só para foto, né? É. Fica Só uma pra figura cobrir. só para foto. Ainda bem que a engenheira não está na cota só para cumprir cota. Muito obrigada. Muito obrigada. Lídia, E foi posso aqui. só dar mais uma pinceladinha para quem está começando? Lá no Brasil, a gente tem as nossas associações aceitam também estudantes, né, como sócios aspirantes. Um conselho, gente, não espera você se sentir pronto para começar a fazer uma coisa na vida, não, sabe? Vai fazendo e vai Só ficando vai, pronto né? no meio do caminho, sabe? Meio que só vai. Isso deu certo Se comigo joga, também, né? comigo e com algumas colegas. Você vai ficando Só pronto. vai. Só se joga. capacite, né? Vai Vai se estudando. capacitando. Vai se capacitando, vai Mas estudando. É preciso ter iniciativa. Iniciativa. É preciso ter aprende coragem. muito É preciso aventurar. no Exatamente, processo, né? E muitas vezes sem tapete. É verdade. É isso mesmo. Bom, nós encerramos aqui. obrigada. Muito obrigada às Nós nossas agradecemos. convidadas, né? As nossas ilustres convidadas, foi né? Porque excelente, obrigada. foi aqui. Sim. Eu tô mesmo, como se diz, preciso passada, hoje- eu né? preciso hoje Porque assimilar tudo que a gente conversou a gente aqui. conversou Sim. aqui muita coisa Foi boa, ótimo. muita coisa boa, muita
Enfim, eu acho que foi aqui muito enriquecedor, Isso né? é que as mulheres deveriam conversar, né? Sim, Exatamente, verdade. né? Debater, assim, Não me peça numa para mesa. fazer nenhuma, por exemplo. Me bota numa roda a gente de tem muita culinária. coisa boa, não sei né? fazer nada. A gente tem muita coisa boa para Sim, falar. Que é o que faz, claro. né? Mas pode saber fazer. Mas eu não sei, Sim. nem quero. Mas qual é o problema? Sim, Nós é verdade. podemos ser femininas. Sim, também é verdade. E profissionais ao mesmo tempo. Eu construo usina e faço bolo em casa. Ai, Pois, né? Então, isso é lindo. então E eu tá de digo batom e salto alto se for necessário a hora que for, não é? um tchau à nossa audiência. Até o nosso próximo Pode Crescer. E muito obrigada por terem vindo e ter aceito o nosso convite. Obrigada, Obrigada. eu.